Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ele é neuropsicólogo, neurocientista, mestre pela USP, supervisor e docente na mesma USP, no Instituto de Psiquiatria. Vamos saber um pouquinho mais sobre a neurociência no cotidiano e a tal da neuropsicologia. Para que serve isso tudo? Vou conversar com Samuel Leite. Tudo bem, Tudo Sam? ótimo, muito obrigado Obrigada pelo pela sua convite. presença. Prazer imenso estar aqui com você. Pois é, e quer dizer que hoje em dia todo mundo entende, se preocupa e gosta de estudar a neurociência. Isso tem um lado muito bom, que as pessoas estão realmente se interessando por ciência, né? Exato, é uma ciência que agora está se tornando cada vez mais popular, então tem as suas vantagens e as suas desvantagens. E quais são as desvantagens disso? A desvantagem principal é que, como a neurociência como um todo tem se popularizado bastante, tem aparecido muita coisa que recebe o nome de neurociência e não é neurociência. Ai, quero saber Existe até uma disso. brincadeira no nosso meio que são as neurobaboseiras, que agora você consegue colocar o prefixo neuro na frente de coisas que não têm absolutamente relação nenhuma e ainda assim chamar de neuro. Gente, me deu um ataque cardíaco aqui, que eu vou te perguntar, obviamente, quais são as principais neurobaboseiras. Mas aí me deu um ataque cardíaco, gente. Já pensou se ele fala uma coisa que eu falo todo dia para os pacientes? Não, não Vai tem, ser porque eu sei. horroroso. Não, são coisas mais superficiais, coisas que não se misturam. Tipo o quê? Então, Conta aí uma por neurobaboseira. exemplo, misturando conhecimentos que não se misturam. Hoje em dia existem movimentos denominados neuropsicanálise, por exemplo. São duas culturas diferentes. São duas bases teóricas Nunca ouvi diferentes, falar com disso. versões diferentes para interpretar um determinado fenômeno. Hum. Então, enquanto a psicanálise defende que determinados fenômenos vêm do seu inconsciente, a neurociência explica que o seu inconsciente, ou aquilo que a psicanálise chama de inconsciente, são processos mentais de base biológica que dizem respeito ao como você se adapta ao seu ambiente. Exatamente por isso que duas pessoas passando exatamente pela mesma situação respondem àquela situação de formas muito diferentes. Eu Então, estudei bastante isso na época do TEPT, né, quando eu estava me formando, que é exatamente exatamente, isso, né? Quer dizer, o mesmo trauma, você está no mesmo acidente. Uma desenvolve o TEPT, a outra. TEPT é transtorno de estresse pós-traumático, né? exato. Uma desenvolve, a outra não. Qual a explicação para isso? A forma como a situação é interpretada pela pessoa com base em experiências que ela já teve. Toda interação E que nós temos, temperamento. exato, mas até mesmo isso é uma resposta ao nosso ambiente. Porque o que as pessoas muitas vezes não se dão conta é nós somos o reflexo não apenas da nossa história, mas daquilo que nós permitimos que a nossa história faça com a gente. Então, se eu passo por uma determinada situação e eu aprendo algum tipo de lição com aquela situação, significa que essa lição causa em mim uma resiliência maior caso aquele mesmo evento aconteça novamente. Ou não, né? Exato, que aí é onde entra a questão do trauma. É. Então, por exemplo, muitas reações que nós temos são reações reflexivas. Seres humanos não têm instintos, como aquilo que nós descrevemos em animais. Animais têm instintos, que são comportamentos altamente complexos, a qual eles não aprendem, eles simplesmente sabem como fazer. Por exemplo, nós vemos o João de Barro construindo uma casa. Ninguém ensinou o João de Barro a construir uma casa, mas ele sabe como. E isso é algo exclusivamente dele. Nós não temos isso, nós temos reflexos. Então, por exemplo, o susto é um reflexo. Quando você se Uhum. assusta com algo, você se assusta por conta de um reflexo, porque ativa em você a resposta de luta ou fuga. Então, suponhamos que aqui nós estamos conversando, algo exploda, um barulho muito inesperado, muito alto. Nós dois e qualquer pessoa aqui se assusta com isso. No entanto, o medo é uma resposta aprendida. Então, o susto pode se tornar a base para o medo. E como qualquer coisa que é aprendida, ela pode ser desaprendida também. Você sabe que isso que você está contando me lembra? Você já deve ter visto fotos ou vídeos daquelas crianças, acho que na Índia, com uma jiboia gigante sentada Sim, dentro da jiboia, Jesus. Ninguém falou para ninguém ela que reage. ela podia ser uma comida de jiboia. E ela tá lá de boíssima, né? Porque Exatamente. acho que nenhuma mãe gritou de medo ao vê-la Ou com a seja, jiboia. aquela criança nunca aprendeu que aquilo é uma ameaça. É. E talvez naquele contexto, por conta de uma questão cultural, também não seja. Vou te dar um exemplo meu. Eu fiz muita pesquisa com camundongos e eu me divertia com isso. Me divertia com isso. Eu sinto tanta falta dos camundongos. Hum. Só que na mesma época chegavam estagiários para fazer as mesmas pesquisas e eles surtavam, De choravam de medo? medo dos camundongos. Então é Ah. exatamente o mesmo estímulo, mas nós estamos interpretando aquele estímulo de uma forma diferente. Porque para mim, em nenhum momento eu me assustei
com um rato, ou eu aprendi que aquilo é algo ameaçador. Então nunca foi. Agora, se você cresce, por exemplo, com uma mãe que tem muito medo de rato, ou com um pai que tem muito medo de rato, então desde criança você fica escutando isso. É algo É. ameaçador, é algo Como as perigoso. baratas, né? Os quadros Exatamente. fóbicos, assim, Exato. são Barata eu não altamente julgo. contaminantes, né? Sim, isso vai criando em você a expectativa de que aquela ameaça é digna de medo. Ou seja, assim que o estímulo aparece, seja lá por qual razão, ele te desperta o medo. É um É. medo aprendido. E pensando nisso, é muito bom a gente saber dessas coisas, porque se a gente conhece o mecanismo da bomba, a gente consegue desarmar a bomba. Exatamente. Então, na psicoterapia, a gente consegue usar esses conhecimentos da neurociência em prol de um avanço nos tratamentos, né? De Exato, maneiras até de mesmo manejar terapia melhor. de exposição, onde você vai cada vez desensibilizando a pessoa Ah, para aquele estímulo que causa o medo, aquele estímulo que é fóbico. Porque o que acontece? A partir do momento que você aprende algo, que você passa por uma experiência, uma rede neural foi formada para que aquela informação seja armazenada. E como qualquer informação que é armazenada, ela precisa se associar a outras coisas, a sua gama de é conhecimentos. a cadeia de memórias associativas, né? Que Exato. forma a base do conhecimento. A nível neurobiológico da coisa, nós estamos falando da formação de novas redes neurais. São neurônios formando novas conexões, novas sinapses e criando, exatamente, Tcharam! e criando uma nova rede para armazenar É. aquele conhecimento. Então, quando nós falamos, por exemplo, que o conceito de plasticidade, que a aprendizagem molda o cérebro, isso é verdade. Não simplesmente do ponto de vista filosófico ou do ponto de vista neuropsicológico, mas do ponto de vista biológico também. O cérebro de uma pessoa que teve uma vida de experiências, uma vida de conhecimentos, uma vida de estudos, Estímulos. exato, de estímulos, é um cérebro que tem mais conexões e são conexões mais robustas. É um cérebro muito mais resistente a qualquer tipo de interferência externa, que é o conceito que nós usamos na clínica de reserva cognitiva. E isso aparece, inclusive, topograficamente ou não. Se Sim, você faz um PET scan aparece. funcional, ou mesmo, né, uma Você vê ali. muito mais ativação. É. E Se você ilumina, né? As exatamente. sinapses se Se iluminam. ilumina, fica aquele cérebro colorido, bonito, robusto. E Uhum. você sabe que não apenas isso é um sinal de saúde, é um sinal de desenvolvimento. Então, por exemplo, algumas pessoas que adoecem ou sofrem um traumatismo crânioencefálico, têm alguma região cerebral lesionada. Se essas pessoas tinham uma base de desenvolvimento neurológico, neuropsicológico, intelectual elevada, essas pessoas se recuperam mais facilmente. Obviamente é caso a caso, depende do grau da lesão, da região que foi lesionada, mas via de regra são pessoas que conseguem se recuperar mais fácil porque é um cérebro mais adaptativo. Acho que eu li um estudo sobre isso com pessoas poliglotas, né? Pessoas falantes de vários idiomas, que isso é um exercício bem interessante, Sim, né, para o inclusive é cérebro. muito legal quando a criança ela aprende um outro idioma no momento em que ela está adquirindo o vocabulário da língua materna dela. Então, crianças bilíngues, na verdade, elas não têm duas línguas. Ela tem um vocabulário gigantesco que pertence a duas línguas. Quando nós aprendemos uma segunda língua, já na idade adulta ou na adolescência, depois que a nossa língua materna já está muito bem cristalizada, nós estamos construindo um outro vocabulário em cima dele. Por isso que muitas pessoas que até conseguem falar muito bem, fluente, duas línguas, mas aprenderam isso com uma certa idade, precisam antes traduzir a frase para depois falá-la. Elas podem até compreender quando elas ouvem, mas muitas vezes eu preciso construir a frase antes de falar, o que é diferente daquilo que você faz na sua língua materna, que é espontâneo. Você organiza suas ideias e fala, mas você não está necessariamente construindo uma frase palavra por palavra. E é interessante você falar isso porque a gente percebe que pessoas da minha geração têm muita dificuldade de aprender inglês ou qualquer idioma depois de mais velhas, mas essa nova geração que já desde o berçário, né, é exposta ao Constantemente. bilinguismo, né, ou até trilinguismo, essas pessoas conseguem adquirir uma terceira ou quarta língua de uma maneira muito mais fácil, Exato. né? Porque o ambiente hoje nutre É. mais. O que que você diria assim? Vamos já voltar para as neurobaboseiras, mas espera. O que que você diria para alguém que tem dificuldade com o inglês, por exemplo? O que que a neurociência poderia ajudar essa pessoa para que ela tivesse mais facilidade para esses aprendizados? Depende muito do qual é o ponto da dificuldade. Se é simplesmente uma dificuldade em adquirir o vocabulário ou de ter uma pronúncia adequada, porque às vezes a pessoa tem o vocabulário, ela conhece a palavra e na hora de falar a palavra não sai, ou pelo menos não sai de uma forma que fique clara. Aí nesse momento as neurociências incluem outras disciplinas, como por exemplo a fonoaudiologia. Porque às vezes a dificuldade que a pessoa tem para usar aquela língua é na hora de expressar.
E quando você não consegue adequadamente expressar uma ideia, expressar uma palavra, expressar um conceito, você próprio duvida se você realmente consegue ou compreende aquele conceito. Talvez você até acha que você não sabe, mas você sabe, você só não consegue Exato. articular legal. Você não articula e por Aham. isso você próprio duvida daquilo. Aí você se torna inseguro. Eu conheço muitas pessoas que eu sei que têm conhecimento de inglês, porque leem sem nenhuma dificuldade, assistem um filme sem nenhuma dificuldade, e na hora que precisam falar, agem como se não É. soubessem nada, porque é uma questão de insegurança. Se eu percebo que essa dificuldade é algo que eu não consigo superar, isso faz com que eu questione todo o restante do meu repertório. Aham. Porque todo esse repertório está associado entre si. Então A é minha importante compreensão. entender, só para, né, a gente fechar, é importante entender onde reside essa dificuldade. Exato. E se de fato é uma dificuldade associada com algo que a neurociência de fato pode intervir, caso seja, por exemplo, uma dificuldade na compreensão, ou na fala, ou na articulação de ideias, ou se é simplesmente uma dificuldade em acumular conhecimentos, em compreender que se você está adquirindo um novo vocabulário, depois que você já tem um formado, esse vocabulário se sobrepõe ao seu, mas ele nem substitui e nem pode estar lado a lado. Porque, do contrário, você começa a misturar as coisas, o que é muito comum de acontecer também. Nós, quando começamos a aprender uma nova língua, muitas vezes você tem a palavra na ponta da sua língua e não sai, e aí sai no idioma errado. E muitas vezes se torna até brincadeira, algum coloquialismo, mas muitas vezes isso acontece. Por quê? Você está tentando misturar os dois vocabulários. Só que os dois vocabulários não se misturam, porque a língua adquirida pode ser perdida. A materna não. Olha que coisa. A materna não. Então nós vemos, por exemplo, pessoas que passam por uma situação de amnésia após algum tipo de lesão cerebral, traumatismo, algum evento traumático, seja lá por que for. A pessoa perde totalmente a memória autobiográfica. Ela não sabe quem é, onde está, mas ela não perde a capacidade de falar. Ela não perde a capacidade de linguagem. Muitas vezes ela não perde a capacidade de escrever. A nossa capacidade de linguagem, a nossa habilidade de nos comunicarmos de uma forma verbal, ela é inata. Só que a escrita é uma linguagem artificial. Ela é artificial, é algo que nós aprendemos, é algo que foi construído pela nossa cultura. Então, nós escrevemos usando um alfabeto latino. Quem mora na Grécia e cresceu na Grécia e é grego usa um alfabeto grego. Quem nasceu no Oriente usa um alfabeto em mandarim. Então, esse tipo de diferença muda a forma como nós lidamos com a língua. No entanto, isso não muda como nós falamos. Por que que não muda? Porque a nossa habilidade de comunicação verbal, ela é inata. Você vê o bebezinho que ainda não compreende nada, ele balbucia, ele emite sons para chamar a sua atenção, ele está se comunicando. Tem também a questão da ansiedade, né? Que aí a gente vai entrar em outros aspectos que são mais emocionais, psicológicos, enfim. Em relação à Em aprendizagem, relação a você falar, você aplicar a tua aprendizagem. exato. Porque se você se sente inseguro por seja lá qualquer questão, essa insegurança vem com uma implicação. Essa implicação é a Às ansiedade. vezes a pessoa super sabe, mas ela não Não se consegue sente falar em confortável. público, fica com medo Exato. de errar, enfim. Se sente intimidada, o ambiente Aí é dá pra intimidador. procurar um psicólogo, Exatamente, né? dá para procurar. E esse é uma grande vantagem. Quando você compreende a raiz do problema, você não transforma o problema em algo muito maior do que ele é, você também não minimiza. Então, o que tem acontecido muito hoje em dia? Vou te dar um exemplo na clínica agora. Ultimamente, tem aparecido muitos pacientes com suspeita de TDAH. Adultos, inclusive, pessoas que já viveram uma Tá vida super na moda. O inteira. autismo, né? Exato, É um ou TDAH outro. ou autismo. São pessoas que viveram uma vida inteira sendo muito bem-sucedidas, mas que hoje percebem uma dificuldade grande. Crianças também. Só que uma coisa que muitas vezes não é levada em consideração e precisa ser levado, é uma coisa que as neurociências incluem o tempo inteiro. Nunca na história da humanidade nós estivemos tão expostos a estímulos como agora. Como agora. Super. Então, assim, muitas, talvez, eu nem digo na questão de deficiência ou defasagem, nada disso, mas muitas dificuldades que talvez naturalmente nós já teríamos para multitarefar nesse mundo atual estão se manifestando agora, porque o mundo exige. Nós Então, temos uma exposição a estímulos. O próprio Instagram, você tá lá, é uma coisa atrás da outra, sem parar. Exato. O cérebro tem que processar um monte de informações Exato. ao mesmo tempo. Por exemplo, na minha infância, eu lembrava números de telefone. Eu lembrava o número de telefone na casa da minha avó, meus tios, pizzaria, Verdade. meus amigos.
A partir do momento em que nós começamos a basicamente, permitir que alguma outra coisa tomasse conta dessa responsabilidade, nós delegamos essa responsabilidade para um outro algo, qual é o que que o nosso cérebro faz? Bom, então eu não preciso gastar energia, sinapses e redes neurais para armazenar essa informação, se essa informação já está disponível para mim quando eu quero. Então você esquece. Eu muitas vezes tenho dificuldade de lembrar do meu próprio número. Não que eu use, mas É porque eu você não ligo não para mim usa. mesmo. É justamente por isso, né? Então, mas isso não era algo que acontecia É, antes. não era mesmo. Então, essa nova geração, as crianças de agora, elas infelizmente estão sendo vítimas de um mundo que constantemente quer a sua atenção e muito eficientemente faz de tudo para roubar a sua atenção. E isso acaba banalizando a qualidade do estímulo. Você acha que é verdade que as pessoas estão emburrecendo? Porque tem controvérsias. Dizem que não, que é apenas uma outra maneira do cérebro processar essas informações. Intelectualmente falando, infelizmente sim. Agora, cognitivamente falando, no sentido de eu ter uma habilidade cognitiva, embora não necessariamente isso significa que conscientemente eu tenho a flexibilidade ou conhecimento para utilizar essa habilidade de uma forma produtiva, de uma forma eficiente para mim, sim. Por quê? Se eu tenho uma habilidade cognitiva, seja lá por qual questão essa habilidade se desenvolveu. Atenção, por exemplo. Nós vemos isso com gamers. Gamers têm um foco que é Hiper. fantástico. Se eles conseguissem utilizar aquele foco para outras funções que não fossem simplesmente o jogo, seria extraordinário. Só que essa habilidade foi desenvolvida dentro de um contexto. O que significa que os estímulos que fazem com que essa habilidade seja ativada são muito específicos. O que também significa que tirou essa pessoa desse ambiente, desse contexto onde essa habilidade se desenvolveu, essa habilidade já não mais funciona. Então, o que ele faz no Minecraft, por exemplo, ele não vai fazer na escola, Não, digamos. não, porque o estímulo é diferente. E porque aquela habilidade, não, habilidade na escola no caso, não tem gatilho nenhum ali que faça com que aquela habilidade seja ativada. Por exemplo, quem trabalha na bolsa de valores, que está constantemente vendo telas e monitores e gráficos, é uma habilidade, é uma flexibilidade muito grande, muda o foco atencional. Só que é daquele contexto. Isso não significa que essa pessoa que lida com múltiplos gráficos, múltiplas informações, conversa com alguém no telefone, conversa com alguém ali que está na mesa, basicamente negociando junto com ele. Isso não significa que aquela pessoa, quando ela está na casa dela, vendo um filme, ela consegue simultaneamente assistir o filme, ler um livro, ouvir uma música e manter uma conversa. Porque o estímulo é diferente, o estímulo exige algo diferente, o contexto na qual aquele estímulo existe é diferente. Então, mesmo que seja a mesma habilidade, não significa que essa habilidade estará disponível o tempo inteiro. E as É. crianças têm sido muito vítima disso, porque são crianças que muitas vezes têm habilidade cognitiva, mas essa habilidade não se manifesta no contexto onde é benéfico para ela num sentido global, na escola, por exemplo. Porque a escola não é constantemente estimulante, num sentido prazeroso da palavra, como um jogo é. Então, mas vamos voltar um pouquinho. Então, tem TDAH em adultos um montão mesmo, e tem Sim, autismo em adultos um montão mesmo. sim, Só passou batido aí na infância, exato. porque eles eram altamente adaptáveis. Porque o ambiente E não ninguém demandava nada além. também, e ninguém também diagnosticava muito, né? Coisa de 30 anos, mesmo 20 anos. Uma coisa muito interessante que tem acontecido é a pandemia revelou muitos desses diagnósticos. Por quê? Quando a pandemia começou e foi decretado quarentena, distanciamento social, home office, muitas pessoas tiveram que se adaptar a uma nova realidade que elas nunca haviam trabalhado. Então, se agora, antes eu interagia com pessoas no meu trabalho, eu conversava, tinha um período de almoço, tinha um período de lazer, tinha um período do trânsito entre minha residência e meu trabalho e minha residência. E depois tudo isso acabou e agora eu fico o dia inteiro na frente de uma tela de computador, eu não consigo manter o foco. Não consigo manter o foco, porque isso me hipoestimula. Não é estimulação suficiente para que eu consiga voluntariamente manter a minha atenção naquilo. E aí a pessoa dispersa. Ela percebe que estou numa reunião que eu sei que é importante, com pessoas que eu conheço e que sei que é relevante, mas eu não consigo ouvir nada, eu não foco. É muito diferente disso aqui, né? Muito. Você sabe que live é muito diferente de uma gravação assim, Muito, porque tem a pressão no também. contato, Exatamente, é sabe? diferente. É As muito pessoas diferente. falam às vezes, entrevista fulano que tá em Hong Kong,
falando, não, então, eu teria que fazer uma live. E a proposta desse programa é que a gente possa trocar pessoalmente, assim, sabe? Exato, sem pressão. É, porque quando a gente tá aqui, tem uma energia rolando, Tem uma né? Então, interação um que olho vai no além. olho, uma Exato. pergunta, um ritmo da relação. Eu acho que no online é um pouco diferente É isso. diferente, porque se torna artificial. Se torna artificial. Você não tem o mesmo nível de empatia por uma tela que você tem por uma pessoa que está É, sentada perto de é. você. Porque na pessoa sentada perto de você, você começa a observar características dela, você não consegue fazer essa leitura numa tela. Nem é 3D ou 4D, né? Uma coisa Não, é o plana, simples assim. fato de você É, saber que a pessoa não está ali. é. Porque, por exemplo, vamos olhar para um lado mais extremo da história. Uma pessoa que tem deficiência visual, ela não enxerga com quem ela está interagindo. Mas isso não significa que a interação cara a cara, mesmo que a pessoa não consiga te ver, terá o mesmo tipo de qualidade caso ela esteja no telefone. É verdade. É Porque verdade. tem a diferença, você consegue sentir a presença do outro. E essa proximidade também é uma questão neurocientífica, porque te permite empatizar muito melhor. É, por outro lado, as experiências que eu tenho tido com psicoterapia online são muito boas. Muito boas. Sim, funciona Mas é muito porque bem. também a gente, né? Você já tem um vínculo prévio, É, não é uma coisa que é. simplesmente começou dessa forma. Algumas até começaram, mas é diferente, porque daí você tá trocando no ambiente, no setting, né, terapêutico, acaba sendo. Sim, você consegue É. desenvolver sim uma intimidade. Mas voltando para as neurobaboseiras, que mais, assim, que te chama atenção? Olha, uma coisa que eu nem consideraria necessariamente uma questão de neurobaboseira, mas eu acho que viola muita ética, que é a questão do neuromarketing. Então, por exemplo, muito do marketing que nós vemos hoje em dia, de coisas, de empresas, de produtos sendo vendidos para nós, usam princípios neurocientíficos para que aquilo te seduza. Então, quando você assiste, por exemplo, vamos falar de uma coisa que acho que todos nós já vimos, os comerciais de Natal da Coca-Cola, que é uma coisa Ai, que do urso branco, exato, lindo. desperta aquela sensação de nostalgia, desperta aquela sensação familiar, faz com que você lembre de momentos em que você passa com a família reunida. E aí, o que automaticamente isso faz com que você associe aquela marca? É, Faz com mas que o você tenha jogo é esse, sentimento por Sam. aquilo. Então, muito do que nós vemos hoje de marketing tem essas pequenas manipulações, porque eles entendem como manipular certas sinapses, certas Mas emoções. já não tinha Já tinha, mas nunca nesse com a nível. agressividade que nós vemos Entendi. hoje. Hoje, muito do marketing tende a nos condicionar sem que nós percebamos isso. Então, por exemplo, quem mora em São Paulo fica do lado direito da escada rolante e deixa a esquerda livre automaticamente. Aí você Verdade. vai para uma outra cidade e você faz isso automaticamente e você vê pessoas não fazendo isso e é estranho para você. E aí você para pensar, por que é estranho para mim? Eu estou num outro contexto, mas nós somos condicionados a aceitar essa regra. Nesse contexto, uma coisa boa, porque é um aprendizado e é uma adaptação. Só que quando isso é feito para o nosso detrimento, porque se isso é feito para compra tal coisa porque você precisa de tal coisa, uma necessidade, parte de quem você é, da sua identidade, da sua personalidade, está associado a essa determinada marca ou esse determinado produto. Isso é uma interferência. Porque significa que uma parte de você agora pertence ao outro. E funciona E mesmo. funciona No mesmo. Instagram, assim, você vê O aquelas tempo inteiro. A questão de propagandas. influencers, a questão do quanto isso tem se tornado uma revolução cultural, essencialmente. É uma É revolução verdade. cultural. Muitas pessoas, muitos adolescentes, para pertencer a um determinado grupo, precisam cumprir certos pré-requisitos. E alguns desses pré-requisitos eu preciso me vestir assim, eu preciso ter isso, eu preciso ir para tal lugar e conviver com tais pessoas. E isso acaba contaminando um pouco o nosso desenvolvimento, porque será que você de fato está vendo a identidade daquela pessoa? Ou será que aquela pessoa de fato está se desenvolvendo por quem ela é ou gostaria de ser? Ou que as experiências dela permitem que ela possa ser? Ou ela está se desenvolvendo em resposta à expectativa que o outro tem? Olha, eu vou te falar uma coisa. Filosoficamente, agora discutindo com você esse tema, eu fico pensando que a gente vive num mundo que fica difícil saber o que é real e o que é fantasia. Do que é artificial, que Essa foi coisa da, criado. da internet mesmo, né? Que é maravilhosa. Imagina, hoje em dia a gente não vive sem. Mas, ao mesmo tempo, traz essas coisas, assim, né? O que que é real? O que que é fantasioso? O que que a gente realmente precisa, como você disse? O que que a gente não precisa?
Aí eu acho que faz uma confusão, assim, desses limites um pouco. Totalmente. E, de novo, isso não é algo acidental, isso é proposital. Porque quanto mais difícil for para você julgar se a realidade de fato é real, mais fácil de você ser influenciado por ela, por uma ilusão. E agora, com os avanços de inteligência artificial, que é uma outra modalidade que tem dependido muito dos avanços neurocientíficos, que agora o computador aprendeu como pensar, e ele aprendeu como pensar com base em modelos neurais humanos, juntando informações e transformando essas duas informações em uma outra coisa que não existia antes. Você tem usado? Eu tenho usado no sentido de criar imagens para entretenimento. Eu tento não me permitir seduzir para não permitir que o computador pense por mim. Porque, suponhamos, se eu não sei algo, mas é algo que eu sei que eu preciso aprender, e eu pergunto isso para o computador e ele me dá a resposta, eu tenho conhecimento. Mas não necessariamente eu compreendo aquele conhecimento. E não necessariamente o aprendizado, Porque não houve. Você né? recebeu a resposta pronta. Você não recebeu um mapa pela qual aprender. Então você acha que faz parte a gente ir catando as informações, juntando e formando um Criticamente. todo Exato. coerente criticamente. É isso Criticamente. que a inteligência artificial tira da gente no momento em que ela nos responde. Exatamente. E a maioria das Entendi. pessoas não se dá conta disso. E é muito pior até, porque você pode fazer mau uso da inteligência artificial em detrimento do outro. Porque, por exemplo, se eu não tenho uma habilidade e ainda assim eu preciso fazer algo, eu posso adquirir essa informação de como fazer esse algo por meio da inteligência artificial e mostrar para o outro que eu sei, só que na verdade o conhecimento não é meu. Eu recebi a resposta pronta. Então alguém chega para você, por exemplo, e fala assim: olha, você sabe fazer um bolo? Você fala: não, não sei fazer um bolo. Aí eu chego, vou no chat GPT, como que eu faço um bolo? E aí ele te dá um manual de instruções de como fazer o bolo. Você chega pra pessoa: eu sei fazer o bolo. Mas ter a receita e saber como fazer são coisas Você diferentes. precisa seguir a receita e nem sempre dá certo, E viu? compreender o que você está É. fazendo. Porque suponhamos que você vá fazer o bolo e no meio da receita você percebe tem um ingrediente faltando. Será que eu consigo substituir esse ingrediente e ainda assim concluir o bolo? Ou será que a minha estratégia agora cai por terra, não sei mais o que fazer, meu plano foi para o espaço? O que é o que tem acontecido com muitas Então, a pessoas. pessoa que vai aprender a fazer o bolo de uma outra maneira, ela vai entender que aquele ingrediente pode sim ser substituído por uma outra coisa. Então, em vez de um bolo de laranja, você vai ter um bolo de cenoura e tudo bem. Sim, Enquanto que a outra que recebe aquilo de uma maneira mais automática, talvez não tenha esse insight. paralisa. Porque Aham. quando você aprende, o fato de que você aprendeu gera em você a flexibilidade mental que você precisa para adaptar esse conhecimento. Porque quando você aprende algo, o conhecimento é seu. Ele não é mais o conhecimento original que você recebeu. Se tornou algo seu. E por que que ele é algo seu? Porque agora esse conhecimento se associa aos conhecimentos que você já tinha. Ou seja, essa nova rede que foi formada para armazenar esse novo conhecimento, agora se associa às redes que você já tinha. Hum. O que significa que duas pessoas em uma sala de aula aprendendo exatamente a mesma coisa vão aprender de formas diferentes, vão interpretar de formas diferentes, vão utilizar aquilo de formas diferentes. E isso é bom. Isso Isso é é bom. bom. Porque quanto mais heterogêneo for o conhecimento que as pessoas têm e a troca desse conhecimento, melhor. Porque vai gerando novos níveis de desenvolvimento. Quando tudo é muito binário, muito preto no branco, tem sempre um conflito muito grande. Porque alguém tem um conhecimento, a outra pessoa tem um outro conhecimento, e nenhuma das duas pessoas se compreendem. Sobre isso de aquisição de conhecimento, tem uma anedota que é o seguinte: você sabe por que que a gente compra tanto livro? Especialmente a gente, vai acabar, tá, livro? Eu sei, Eu eu espero que acredito. não. Mas vai. Por que porque já tem Kindle, né, o livro físico, assim, mas por que que a gente compra tanto livro? Você tem livro sem ler na tua estante? Tenho, infelizmente eu tenho. Tenho também. Vou confessar que não é muito, mas eu tenho também. E por que que a gente ama comprar livro? Eu acho que é um estímulo diferente, entende? É uma Hum. questão muito nostálgica também, de ter a experiência de abrir um livro, sentir o cheiro da página e ver as palavras. Sam, quando você compra um livro, o teu conhecimento, o teu acesso àquele conhecimento, ele está garantido. Você não precisa ler o livro. Você bota ali na estante e você fala, Tá bom, ali esperando. tá ali esperando por você. Então, a impressão subjetiva que dá é que ele é seu, porque você comprou. Mas se você não lê, irmão, você não Não vai tem ter. nada. Mas entendeu? Então a gente vai comprando os livros, eu sou a E rainha. adornando a sua E, estante. e tendo a ideia de que sim, esse conhecimento é meu, ele tá lá. O dia que eu quiser aprofundar, é só eu pegar e ver. E não apenas isso, tem a questão do esforço também, porque quando algo requer um certo grau de esforço para ser conseguido, nós temos a tendência a valorizar mais.
Então, por exemplo, se você consegue um livro em PDF, ok, tem conhecimento ali. Às vezes é exatamente o mesmo livro. Mas será que aquilo tem o mesmo tipo de significado para você do que o livro físico que você precisou ou se deslocar para ir comprar, ou encomendou, esperou que ele chegasse, depois abriu a caixa, olha, meu livro está aqui. É. Mas sabe um negócio que é legal fazer, que eu implementei há alguns anos? Você só comprar um livro novo, Quando você depois termina que o você outro. leu. Terminar, eu também não vou ser hipócrita de falar, mas que depois que você lê, assim, pelo menos uns 70% dos outros, vai, assim, que você tem um backlog, né? Então isso é uma coisa boa também, porque senão a gente fica com as pilhas e pilhas e pilhas. E agora eu tô com 3 ali, meio lá, meio cá, não vou comprar mais nenhum. Ah, eu queria dizer que eu só tenho 3 na fila. É mesmo? Não, eu realmente Ah, você queria dizer que só... queria dizer. É, mas não posso, não posso. Não posso ser E, hipócrita também. então, e aí a gente, bom, falamos das neurociências, legal, depois quero ver mais um pouquinho como é que a gente aplica isso no cotidiano, algumas dicas, estratégias. Eu vejo muitas queixas de memória, e aí a gente, acho que é importante falar que às vezes não é memória que está te Não faltando, é mas é memória, é atenção, atenção. porque você não registra uma coisa que você não percebeu no ambiente. 98% das queixas de memória não são problemas de memória, Meu, são isso é problemas muito. atencionais. Olha isso. Então isso eu acho que é importante para as pessoas saberem, Muito, até né? para tranquilizá-las, porque quando a pessoa começa a perceber minha memória está ruim, ela entra em pânico. E aí ela já começa a associar essa dificuldade com a Tá memória, vindo exato, com demência. coisas infinitamente mais graves, o que traz consigo muita ansiedade, o que É. piora ainda mais a questão atencional e prejudica mais ainda a questão da memória. Eu sempre digo isso para os alunos: o paciente chegou se queixando de problema de memória, ouve, mas inicialmente ignora, avalie a atenção, que eu garanto que se o problema é memória, o problema vai estar na atenção, porque qualquer informação que você extrai do meio e que não é completa ou compreendida, ela não vai ser armazenada, então você não vai lembrar mesmo. Ou vai ser armazenada meia boca. Sabe aquela coisa meio Que é que você retém por um pouco. errática, assim? Você não consegue evocar aquela informação de maneira que se torne Ou conhecimento. você evoca de uma forma errada. É, O que é daí que desenvolvem os vieses. Porque se eu tenho um fragmento de uma informação, a sua mente vai tentar preencher esses fragmentos com coisas que você já sabe, associando com conhecimentos que você já tem. O que gera em você um viés. Porque você é. vai ter necessariamente uma impressão de que você se lembra, quando na verdade não é necessariamente uma memória, mas sim um conceito que foi formado com várias peças de quebra-cabeça que você já tinha. E a partir de uma informação nova que veio toda entrecortada, assim, porque você não focou para, né? Nesse aspecto, a atenção plena é uma maravilha, né, Sam? Uma maravilha. Todo mundo devia fazer mindfulness, você não Devia, acha? sem dúvida alguma. Que seria realmente O mundo bacana? seria uma outra É. realidade. Porque antigamente a vida era mais mindful. Era. Não era no interior, assim, as pessoas sentavam nas calçadas e olhavam a lua e conversavam. Então, elas realmente estavam ali. Essa divisão de atenção, ela não era tão estimulada, Não né? era necessária, na Não era verdade. De necessária. novo, as mudanças tecnológicas pela qual nós vivemos hoje resultaram em um efeito adverso muito importante, que é essa questão. A nossa atenção está sendo constantemente atacada. É. Porque, assim, qual é o principal conceito atencional? O estímulo mais saliente é aquele que puxa o nosso foco. Mais saliente é o mais barulhento, É o gente. que, é, É o que aquilo que aparece mais chama mais. atenção para você. Então, suponhamos, se você está em uma sala preta, paredes pretas, chão preto, teto preto, e de repente tem uma bola vermelha no canto, aquela bola chama a sua atenção, porque é a única coisa diferente ali. No entanto, se dentro dessa mesma sala começam a aparecer bola vermelha, azul, amarela, branca e em múltiplas cores, o estímulo já foi saturado. Não tem mais por que aquilo chamar a atenção. Você não sabe mais exatamente para onde focar. E na ausência de ter para onde focar, é das duas uma. Ou você não foca e tenta se desligar, até por conta desse Dessa ataque. hiperestimulação. Exatamente. Dessa hiperestimulação, esse ataque de estímulos. E aí você não foca em nada, ou você intencionalmente escolhe algo na qual focar para tentar ignorar todo o resto. Que é essencialmente aquela pessoa que talvez esteja no transporte público, mas não quer escutar o barulho da cidade, ela põe fone de ouvido e lê. E aí, às vezes, a própria pessoa se dá conta, opa, a música que veio é uma que eu gosto. Então, é das duas uma. Ou eu paro de ler para prestar atenção na música, ou eu terei que reler essa página porque eu não vou conseguir Gente, mas é uma armazenar. loucura você ler escutando música. A minha filha, Catarina do céu, ela estuda ouvindo música.
Eu não consigo, juro. Talvez eles sejam uma evolução nossa. Sabe Conseguem. uma galera mais esperta? Sim, conseguem dividir o foco atencional de uma É. forma muito melhor. Ou muitas vezes conseguem minimizar a importância de um determinado estímulo para que ele não se sobreponha. Fica só um fundinho, Barulho de assim. fundo. É. Basicamente, bloqueia ruídos que realmente roubariam o meu foco e me permitem focar no que eu estou lendo ou estudando. Sam, utilidade pública. Como a pessoa faz? Dicas e truques simples, poucos assim. Como é que ela faz para focar a atenção em alguma coisa? E não Prim- dispersar. Sem, obviamente, um transtorno. Vai uma pessoa, eu. Ou, sei lá, alguém. Primeiro, compreender qual é a importância da tarefa que vai ser executada e o porquê daquela tarefa estar sendo executada no momento em que ela está. Porque quando você faz algo motivado por fazer aquele algo, isso já é uma coisa que naturalmente puxa o seu foco. Porque se eu sei que eu tenho uma meta a cumprir e eu entendo o porquê de eu estar cumprindo essa meta e o que eu vou tirar disso, eu naturalmente consigo focar melhor, porque essencialmente é uma coisa que eu já começo fazendo sabendo que tem começo, meio e fim. Quando você começa uma tarefa de uma forma aleatória, sem necessariamente saber quais são as suas prioridades dentro dela, você começa a se afogar dentro das demandas. E aí fica muita coisa. Então, suponhamos, eu tenho prova semana que vem. E essa prova envolve 3 disciplinas. Eu tenho uma prova de história, uma prova de matemática, uma prova de inglês. No mesmo dia. Se eu não fizer uma divisão muito limpa entre o conteúdo que eu vou estudar e por algum momento eu tento misturar as coisas, eu não estou captando nada. Nenhum dos três, porque os três não se misturam. Agora, se eu organizo a minha rotina e falo, olha, eu tenho mais dificuldade com matemática, então eu sei que matemática vai demandar muito mais de mim. É onde eu vou demorar mais para cumprir. No entanto, logo em seguida tem uma outra disciplina que eu gosto muito, que é inglês. Então eu vou começar com matemática, que eu sei que é onde eu vou levar mais tempo. Então eu já entendo que o meu ritmo será diferente. Eu não vou me culpar por isso, não vou me autorrecriminar por isso, eu vou permitir usar o tempo que eu preciso. Então eu estudo matemática. Terminou o estudo de matemática, você tem a sua recompensa, que é estudar aquilo que você gosta, que nesse contexto seria inglês. Então agora eu vou ter o prazer de estudar uma coisa que de fato é prazeroso para mim, que é gostoso, que eu tenho habilidade, que é interessante. E aí, de novo, não vou me recriminar no tempo que eu vou utilizar, mas já sabendo que eu vou utilizar de menos tempo, porque é uma coisa que eu realmente consigo fazer melhor. Tá, então o que você está falando? Primeiro, compreender a razão pela qual você está fazendo os passos. Segundo, não, a razão pela qual você está fazendo. Segundo, estabelecer os passos dessa tarefa E o que será e o priorizado? que vai priorizar. E depois, O assim. ambiente onde você está executando essa tarefa. Porque se o seu ambiente naturalmente é um ambiente que te estimula muito, ele vai te atrapalhar. Você não consegue estudar na frente da televisão. É, Não então. dá. Dependendo do tipo de música que você escolhe ouvir no momento dos seus estudos ou no momento de uma outra tarefa, você também não consegue dar a adequada qualidade para aquilo que você está executando. Por exemplo, o que, que eu gosto de fazer? Mas eu sou muito mais velho do que a maioria. Quando eu preciso escrever um documento ou estudar alguma coisa, eu coloco uma música sem letra. Não, uma instrumental. Exato. Exato. Eu coloco música clássica muitas vezes. Por quê? É prazeroso, me acalma. Naturalmente, esse tipo de música calma por conta da harmonia que a música traz. E não compete pelo meu foco atencional. Porque é uma melodia. A melodia eu vou escutar de uma forma ou de outra. Não preciso É. necessariamente estar focando na melodia, porque ela eu escuto. Ela eu escuto. Então eu consigo me dedicar aos meus estudos sem permitir que aquilo interfira. E da mesma forma, eu bloqueio outros barulhos que talvez roubem o meu É. foco. Então ela faz ali uma regulação emocional, O inclusive, que né? pode ser o Porque que a ela vai te Catarina pondo. faz. Talvez ela foque Ó, mais você na salvou a melodia do que na vida da letra. Catarina. É isso mesmo. Ela sabe o que faz. Ela Ela sabe. sabe o Essa que geração faz. consegue fazer isso É. melhor. E aí, Sam, assim, neuropsicologia, né? Eu acho que podia dar um resumão, assim, o que é neuropsicologia e quando é o momento de procurar um neuropsicólogo. Normalmente tem uma demanda do terapeuta ou do neurologista, né, da escola. Então, as pessoas que acompanham aquela pessoa e percebem uma dificuldade, elas vão pedir uma avaliação neuropsicológica, não é isso? Exato. Então, vamos por parte. A neuropsicologia, ela é uma das múltiplas ciências que compõem as neurociências. Neurociências é uma área interdisciplinar. Então, é uma ciência como um todo que visa a compreensão do sistema nervoso como um todo, periférico e central, e ela é formada por múltiplas disciplinas. Disciplinas
advindas da medicina, como a neurologia, a psiquiatria, neuroendocrinologia, a própria psicologia, a neuropsicologia. Existem questões linguísticas, como a fonoaudiologia, questões físicas, como a própria educação física, a fisioterapia. Então, todas essas disciplinas juntas formam as neurociências quando se focam nessa compreensão do sistema nervoso. Que é quando tem a interlocução, a inter-relação do sistema nervoso com todo o resto. Exato, com todo o resto, É com a isso. nossa realidade, com o nosso meio. No contexto da neuropsicologia, nós compreendemos que tudo aquilo que nós somos e todas as habilidades que nós temos, elas existem dentro de um contexto específico e dentro de uma caixa muito específica que nós chamamos de cérebro. Então, essencialmente, todas as nossas habilidades cognitivas, intelectuais, comportamento, personalidade, é o software dentro do hardware do cérebro. Então, nós entendemos que se qualquer um dos dois lados não estão funcionando de uma forma muito bem adequada, problemas começarão a aparecer. Então, se eu estou muito estressado na minha vida, por questões sociais, por questões familiares, por questões românticas, seja lá pelo qual motivo for, esse estresse causa uma alteração no funcionamento cerebral. Se você está muito estressado por muito tempo, está liberando muito cortisol. Cortisol é tóxico. Ele é neurotóxico em Exato, grandes ele é quantidades. tóxico e ele vai causando deterioração. O que significa que outras funções que deveriam estar funcionando sem nenhuma interferência, agora funcionam com a interferência ou não funcionam. Que é o que acontece primeiro? A atenção vai embora. Você está estressado, a sua atenção diminui, a sua memória fica péssima, atrapalha suas funções executivas, você fica atrapalhado, estabanado, não consegue manter o mesmo tipo de eficiência que antes você tinha, por conta de uma coisa só. Então, o que a neuropsicologia faz? Primeiro, separa uma coisa da outra. Nós estamos falando de um problema que é predominantemente psicológico ou neuropsicológico, e por conta desse problema, o funcionamento cerebral talvez está alterado, ou é o caminho inverso. Algum tipo de patologia resultou na alteração do funcionamento cerebral, e essa alteração agora está interferindo no funcionamento cognitivo, no funcionamento neuropsicológico. Então a ideia é a gente contar essa história. Verificar exatamente Né? qual é o ponto de origem É. daquilo. Porque o sintoma é a manifestação física e comportamental de um problema. Mas o problema não está ali. O problema começou antes disso. Então nós precisamos entender. Então suponhamos que você receba um paciente depressivo. O paciente está há muitos anos fazendo tratamento para depressão e agora o paciente começa a se queixar de dificuldades cognitivas. Qual é a nossa primeira porta de entrada? Nós já sabemos que existe uma patologia ali. E nós já entendemos qual é a interferência dessa patologia para o funcionamento cerebral adequado e também sabemos qual é a consequência dessa alteração no funcionamento para nossas habilidades cognitivas. Agora, cabe a nós mensurarmos o quanto desse funcionamento alterado está sendo traduzido em comprometimento, ou seja, afetando o funcionamento da pessoa. Não simplesmente do ponto de vista emocional, porque nós sabemos que quem está depressivo sofre. Só que esse sofrimento vai além de simplesmente o sofrimento da depressão, ele interfere em outras coisas, isso precisa ser mensurado. Então, dentro da neuropsicologia, nós fazemos predominantemente a avaliação neuropsicológica para separar uma coisa de outra, e a avaliação neuropsicológica é, por definição, um exame. E é um exame que vai mensurar o funcionamento cognitivo, o funcionamento intelectual, até mesmo o funcionamento do comportamento. Minhas habilidades estão onde elas deveriam estar? Eu consegui me desenvolver da forma como eu deveria? Quando você vai avaliar uma criança, por exemplo, essa criança está preenchendo os marcos de desenvolvimento que ela deveria, levando em consideração qual é a faixa etária dela e qual é o nível de desenvolvimento acadêmico E dela? dentro da atividade proposta é possível até verificar desenvolvimento motor, né? A parte Sim, motora fina, você consegue dar uma olhada ali. Eu acho que é importante falar, inclusive, que esse exame não é um exame invasivo, ele é não de feito forma através alguma. de atividades, Exato, tarefas, atividades, né? tarefas, questionários, a entrevista, o histórico clínico inteiro. Nós temos que fazer um levantamento gigantesco. Então, uma avaliação neuropsicológica bem feita não apenas é um processo relativamente longo, mas é um processo investigativo. Você precisa ser um pouco detetive para realmente investigar em qual momento da história daquela pessoa aquela dificuldade apareceu. Se é algo que sempre existiu, por que que só agora ele de fato resultou em um problema a ponto da pessoa sentir a necessidade de buscar ajuda e precisar do exame? Porque, assim, quem tem TDAH sempre teve TDAH. Ninguém desenvolve TDAH Sim. na idade adulta. TDAH nasce com TDAH.
Não necessariamente aquilo se manifesta o tempo inteiro. Tanto que tem pessoas com TDAH que são excepcionalmente eficientes naquilo que elas fazem, por conta da questão do hiperfoco, que é o que eu É verdade. por conta da questão do hiperfoco. Então, não é algo detrimental para elas. Não é algo que resulta em sofrimento. E até uma espécie de adaptabilidade em que você acha formas de lidar com aquilo que são muito produtivas, Exato, você compensa né? muitas Você, vezes o que não exato. necessariamente poderia ser considerado como algo benéfico, mas você transforma dessa forma. É. O que é excelente, porque você não apenas você se adaptou, mas você transformou algo que poderia ser considerado como uma dificuldade, uma deficiência em outros contextos, no seu ponto forte. É Então, isso. ser hiperfocado não é uma coisa ruim. É É. ruim quando você não consegue desligar essa habilidade. Então, a função da avaliação é contar essa história, né? Exato, é verificar se é um Mostrar. sintoma primário, ou seja, tem alguma condição de saúde que ela só causa essa dificuldade, ou essa dificuldade advém dos sintomas de uma outra coisa. É separar também. Uhum. Então, por exemplo, vamos manter no contexto da depressão. Uma pessoa que está depressiva por muitos anos é uma pessoa que já terá vários vieses pela qual ela interage com o mundo. Porque ela interage com o mundo já com um grau de sofrimento. O que significa que ela não necessariamente está presente em todas as interações na qual ela participa. Vai sempre ter um distanciamento. Então, será que a pessoa que tem depressão, muitos anos de depressão, quando ela conversa com você, quando ela assiste um filme ou lê um livro, ela está presente no momento para tirar a informação que está sendo discutida? Ou mesmo o benefício, né, que aquilo Exato. poderia trazer. E aí, nesse caso, o que a neuropsicologia vai dizer? Você não tem um déficit atencional. O que você tem é um sintoma interferindo na sua atenção. O que significa que, se o sintoma for resolvido, o problema atencional desaparece. Então, não é uma questão que precisa ser reabilitado do ponto de vista neuropsicológico. Você não tem um déficit atencional, mas existe uma interferência. E essa separação é muito importante, porque muitas vezes tira o estigma. Porque às vezes a pessoa chega e fala, eu não tenho mais capacidade. Eu perdi a minha capacidade de estudar, eu perdi a minha capacidade de trabalhar, e a maioria das vezes não é nada disso. A maioria das vezes não, você está lidando com coisas que estão interferindo nessa Como capacidade. um quadro de ansiedade, por exemplo, né, que pode interferir Exato. bastante ali na maneira como a pessoa consegue executar tarefas, mesmo no foco atencional. Exato. E também é o trabalho da neuropsicologia separar o que é uma resposta normal, porém indesejada, de algo patológico. Então, por exemplo, se você, suponhamos, é um dia muito quente, e aí você aí começa a chover, sei lá, eu quero tomar um banho de chuva. Aí você fica horas e horas tomando banho de chuva. E aí você entra para sua casa e deita embaixo do ar-condicionado e dorme. O que vai acontecer logo depois? Doença. Você acorda gripada. Uhum. Isso é uma resposta normal. Isso é uma resposta normal. É Esperada. indesejável, mas é uma resposta normal. O seu organismo está adequadamente respondendo a uma situação. É ruim? Sim, é ruim, mas é normal. E às vezes, a dificuldade cognitiva que advém de uma outra questão também é uma resposta normal. Às vezes a pessoa ansiosa, ela está ansiosa porque o meio dela propicia essa ansiedade. Essa ansiedade está justificada. É ruim? Claro que é ruim. Mas essa ansiedade está justificada. Se eu estou em um ambiente que é adverso, um ambiente que é tóxico, um ambiente que de alguma forma me prejudica, é claro que eu vou ser ansioso É. dentro daquele Como ambiente. alguns ecossistemas corporativos, né, Exato. que são muito aversivos realmente. Relacionamentos abusivos. É. Tem muitas pessoas que vivem relacionamentos abusivos e elas ficam constantemente na defensiva porque estão esperando que em algum momento alguma coisa aconteça. Mas E são elas pessoas muito generalizam, Exato, né? generaliza. Você E são pessoas generaliza. muito tensas. E aí ela procura ajuda dizendo, olha, eu tenho muita ansiedade. Eu tenho muita ansiedade o tempo inteiro. Constantemente eu sou ansioso. Isso não é mentira, a pessoa realmente é ansiosa. Só que aquela pessoa ela é ansiosa dentro do contexto no qual ela existe. É contextualizada, É né? contextualizado. E a neuropsicologia precisa fazer isso. Nós contextualizamos isso para separar o que é uma resposta normal ou natural, mesmo que não seja desejada, porque o nosso intuito não é patologizar, é explicar o fenômeno, por que aquilo está acontecendo e o que nós podemos fazer para corrigir. Ou identificar o que de fato é uma questão patológica que precisa de uma intervenção. Então é um apoio aos profissionais, aos demais profissionais. Então, quais são os profissionais que você apoia?
Os Sabe? neurologistas, Psiquiatras, os neuropsiquiatras, psiquiatras. endócrinos, porque dependendo do tipo de tratamento que a pessoa fizer, o tipo de questão de saúde endocrinológica que ela tem, ela vai ter algum tipo de dificuldade, questões hormonais, questões, por exemplo, de tiroide, isso tudo interfere na cognição. Pediatras, porque muitas vezes a característica que a mãe e o pai observam, a característica que a professora observa, será que aquilo é uma característica da criança ou será que aquilo é um sintoma que precisa ser mensurado? E quem faz essa mensuração é um neuropsicólogo infantil, que vai fazer uma avaliação formal e verificar essa criança não está se desenvolvendo ou ela está se desenvolvendo num ritmo aquém ao que ela deveria, ou ela está se desenvolvendo de uma forma tão alterada a ponto de que isso representa um sintoma. Então, por exemplo, um neuropsicólogo infantil que faz uma avaliação de autismo para investigar se existe essa suspeita, faz essa avaliação quando a criança tem meses ainda. Ai, dá? Dá, porque o bebezinho já deveria estar demonstrando certos tipos de interação, certos tipos de característica. Então, isso tem como ser avaliado. É, você tem uns atrasos no desenvolvimento, né? Nos marcos de desenvolvimento, mas Normalmente é um bebezinho que não chora, que não interage muito bem, que não reage muito a estímulos, ou exatamente o oposto, reage de uma forma muito, hiperreage, né? Aos exatamente, estímulos. muito exacerbada. E isso precisa ser mensurado. E quem faz essa mensuração? O neuropsicólogo infantil faz essa mensuração de verificar se é uma característica ou se é um sintoma, se é uma dificuldade ou se é um comprometimento. Porque são Então, coisas muito e diferentes. aí de posse disso, o psiquiatra pode medicar melhor, é isso? Sim, aí começamos as O intervenções. neurologista pode também entender melhor qual que é o ambiente que ele vai precisar trabalhar, né? E o que ele vai precisar E fazer. você já monta um programa de estimulação cognitiva que seja não apenas adequado à faixa etária e às necessidades, mas personalizado para aquela pessoa. Eu sempre digo isso para os meus alunos: não existe receita de bolo na hora de fazer reabilitação ou estimulação. É a necessidade do seu paciente no contexto na qual ele existe. É muito personalizado isso, né? Esse Precisa ser. tratamento. Por exemplo, a coisa da psicopedagogia, eu acho uma coisa genial, assim. Eu acho que os psicopedagogos, eles são ótimos, porque eles conseguem estruturar um jeito da pessoa dar conta da dificuldade dela, Exatamente. né? Inclusive, agora tem uma área de neuropsicopedagogia. É mesmo. Porque você não vai levar em consideração simplesmente o desenvolvimento psicológico, você precisa levar em consideração também o desenvolvimento neurológico, associado ao desenvolvimento psicológico e associado ao desenvolvimento pedagógico, que é a nossa capacidade de aprender. Então é muito legal É isso. muito legal, é fantástico. Então, assim, a neurociências como um todo tem desmistificado muita coisa, tem trazido muito conhecimento, tem elucidado muitas dúvidas, tem esclarecido muita coisa e beneficiado muito. E aí você dá aula lá na pós-graduação, Isso, a pós-graduação do Hospital das do Clínicas, HC, da especialização em neuropsicologia e reabilitação que é neuropsicológica, do Fernando, e com a Fernando Gomes Pinto. Camila Cheste, maravilhosa, um beijo pra você, doutor Fernando também, nosso mestre, ele é bárbaro, né? Ele é Ele já fantástico. veio aqui. Eu sei, Então, ele já veio aqui. Que bom que você tá. é E você tá muito legal. curtindo? Claro, é uma experiência fantástica. A troca que você tem com os alunos é fantástica. Que é uma das coisas que eu mais valorizo, porque, de novo, não é simplesmente você estar numa posição onde você vai ensinar algo. Você precisa estar disposto a aprender com as pessoas que você está ensinando. Porque é nesses momentos que você precisa se adaptar. Então, muitas vezes, É. chega um aluno com uma demanda muito fora do padrão, fora do esperado, e você precisa da flexibilidade para lidar com aquilo. Então, vamos descobrir como A resolver gente isso vai ter que agora. estudar isso Vamos aí. aprender juntos. É. Você ganha do seu lado, eu ganho do meu lado, porque eu também quero essa experiência, eu também quero essa vivência. Então, é fantástico essa troca. E a neuropsicologia, ela vai se basear, nas neurociências também, mas se baseia naquilo que nós chamamos de um modelo que é biopsicossocial. Por quê? Nós precisamos levar em consideração todo o histórico biológico, o desenvolvimento, a parte de saúde física, a parte de saúde neurológica, a parte da saúde cerebral, tudo. Contexto social, O contexto e vamos, social, familiar, né? exatamente tudo. Porque É. em qualquer momento dentro dessa equação de biopsicossocial, alguma coisa pode se alterar que altera o processo inteiro. Então, de novo, uma pessoa que passou por um evento traumático, independente do que foi, nem é importante, passou por um evento traumático, isso é social. Foi uma coisa social, um evento social. Só que isso vai afetar o psicológico e vai afetar o biológico. Uma pessoa que adoeceu, seja lá por qual razão, mas adoeceu, afetou o biológico, que vai afetar o psicológico, porque todo adoecimento causa sofrimento, e afeta o social, porque você se isola,
você fica mais irritado, então a qualidade da sua interação, não apenas com o outro, mas com o seu meio, muda. Ou seja, tá tudo interconectado, Exatamente. né? Assim como o mundo inteiro, tudo É. interconectado, em qualquer momento o processo pode se alterar, nós temos que identificar isso. E aí, os profissionais que podem estudar a neuropsicologia são os psicólogos. Pra, Em formação, sim e não. Se for um estudo puramente acadêmico, é uma área multidisciplinar, assim como as neurociências. então um Então, médico pode pode. fazer, um Agora, se for na odonto. prática clínica da neuropsicologia, aí é necessário que seja um profissional de psicologia. Inclusive, nós sempre alertamos os alunos. Enquanto vocês não finalizarem a especialização em neuropsicologia, vocês ainda não estão aptos a realizar uma avaliação neuropsicológica. Porque, do Ah, contrário, sabe o que eu acho? Qual a diferença, que eu acho legal esclarecer? Qual a diferença entre psicodiagnóstico e avaliação neuropsicológica? a avaliação neuropsicológica contextualiza tudo em relação à capacidade intelectual, cognitiva, dentro da saúde neurológica. A avaliação psicológica considera mais questões relacionadas à personalidade e humor. Então, qualquer problema que possa aparecer dentro de uma avaliação psicológica, ela vai ser contextualizada nisso: personalidade e humor, E o temperamento. psicodiagnóstico vai então diagnosticar aspectos psicológicos e emocionais É, daquela por pessoa. exemplo, uma pessoa ansiosa que passa por uma avaliação. Não seria necessária uma avaliação neuropsicológica, a não ser que ela traga como queixa também comprometimentos associados a ela. No entanto, se a pessoa simplesmente fala, eu percebo que eu estou muito ansiosa, e a queixa para aí, não há nenhum tipo de comprometimento associado, uma avaliação psicológica responde isso. Assim como também o psiquiatra é quem faz o diagnóstico psiquiátrico. Ele é o responsável pelo diagnóstico psiquiátrico, Sim, para o né? diagnóstico psiquiátrico, sim, o restante não. É. Então, por exemplo, se for uma questão de TDAH, é necessário uma investigação formal. E essa investigação formal precisa ser testada. Você precisa testar as habilidades e verificar se é simplesmente uma queixa, uma dificuldade, talvez uma adaptação que está aquém ao esperado, ou se É, de isso fato aí existem esbarra, né? sintomas. Exato. É. Tanto que quem normalmente solicita uma avaliação de TDAH é o psiquiatra. Que o paciente chega para o psiquiatra e fala: olha, eu acho que eu tenho TDAH porque eu estou com um problema XYZ. Aí o psiquiatra, sendo muito prudente, fala: vamos avaliar isso e verificar se realmente é um comprometimento. E se for um comprometimento e o diagnóstico for confirmado, introduzimos um auxílio É. farmacológico. Porque nós temos que separar as coisas também. Neurologista também tem recorrido bastante, né? Neuropediatras, Enfim, eu acho muito legal, assim, muito bonita essa possibilidade da gente fazer essa essa rede, troca. essa troca e essa rede mesmo de atenção ao cuidado, né, com o paciente. Então, que ele possa ir cada um no seu quadrado, obviamente, mas que a gente possa colaborar uns com os outros e aprender cada vez mais, né? Uma Tem que coisa ter que humildade tem para a que. gente aprender, né? Exatamente. Porque o seu objetivo é ajudar o outro. É. Se o seu objetivo é ajudar o outro, então qualquer ajuda que você possa receber para auxiliar aquela pessoa que veio buscar a sua ajuda, você precisa aceitar. Porque, de novo, não é sobre você, é sobre quem buscou a sua ajuda. Então, você precisa conhecer os seus limites. Suponhamos, o paciente chegou para mim porque ele próprio falou: olha, eu acho que eu tenho um problema. Então, eu quero fazer uma avaliação. Ok, vamos fazer a avaliação. Mas entenda uma coisa: independente dos resultados dessa avaliação, você precisa de outros profissionais e de outras opiniões, porque tudo isso precisa estar contextualizado, porque no seu laudo nós precisamos de todas essas informações. Então não é simplesmente o resultado do teste ou a minha opinião clínica. É a opinião clínica de um psiquiatra, é a opinião clínica de um neurologista, são outros exames, É. exames de neuroimagem, verificar, por exemplo, a questão do sono. Sim. Uma vez eu recebi uma paciente que ela estava crente que ela estava demenciando. Falei: minha atenção está acabei de me aposentar, minha atenção está péssima, minha memória está péssima. Eu leio um livro, eu não lembro o que eu li. Eu assisto um filme, eu não lembro o que eu assisti. Eu estou assustada. E ela chegou em pânico. Eu falei: olha, ok, vamos fazer a avaliação. Já passou com algum outro profissional? Não. Ok, vamos fazer a avaliação. Logo no início, histórico péssimo de sono, hábitos de sono horríveis. Falei: olha, é interessante que você faça uma polissonografia. Vamos verificar isso. E também é interessante que você passe com o neuro. E aí, ela terminou a avaliação, fez a polissonografia. Na avaliação, tudo lindo. Nenhum comprometimento, algumas interferências, mas assim, nada demais, nada alarmante. Então a questão era de fato ali no Aí sono. fez a polissonografia. Aí tinha apneia do sono, não repousava, não tinha sono reparador de forma eficiente. O problema era esse. Ela lia o livro.
Aí vai dormia. para um especialista do sono que Exato. vai corrigir o problema e vai resolver a É, história. porque É, assim, ela lia e ao dormir não havia consolidação daquilo. é, Aquilo se perdia. Ela assistia o filme e ao dormir não havia consolidação daquilo. Então ela perdia. Por quê? Uma qualidade de sono muito ruim. é. E eu fico Então, imaginando também os aspectos emocionais do medo que ela sentia das dificuldades que ela estava tendo, né? exato, Ah, estressa, acabei de fica ansiosa. aposentar, né, com um momento de vida, ou seja, E até isso é a informação extremamente importante. é, Olha como o contexto mudou de uma forma muito brusca. Então, é ano isso. passado, médica, dando plantão, atendendo múltiplos pacientes, muita demanda. No ano seguinte, aposentada, vou aproveitar a vida, vou ficar em casa, vou ler os livros que eu sempre quis ler e nunca tive tempo, Então, vou assistir os programas que eu sempre quis assistir e nunca consegui, vou assistir os novos filmes que estão sendo lançados que agora eu consigo acompanhar. Só que, de novo, a quebra do ritmo é tão grande que começa a afetar outras caiu como coisas. uma pedrada, né, ali Foi. no. Então, É, requer toda uma readaptação, porque a realidade agora mudou. Aí é. ela fez acompanhamento com o neurologista, começou a tratar dessa questão da apneia, o problema foi resolvido. E aí, meses e meses e meses depois, ela entrou em contato e falou: Olha, minha memória voltou ao que era, tá ó, que se qualquer coisa eu acho que tá até melhor, porque agora, como eu não tenho tantas demandas que eu tinha antes no consultório e no hospital, quando eu leio, eu foco no que eu estou lendo, eu consigo simplesmente estar presente naquela ação. Ou seja, resolveu. Resolveu. É isso. Então a questão é não catastrofizar, não patologizar, é realmente entender. Nosso trabalho é para investigar, nosso trabalho é para compreender, assim como as neurociências. O intuito das neurociências é realmente entender como as coisas funcionam. E aí, a partir disso, tomar atitudes. No caso da neuropsicologia, fica na parte clínica das neurociências, Uhum. junto com a neurologia, junto com a neurocirurgia, junto com os estudos de neuroimagem, que é tudo uma aplicação daquilo. Mas é muito legal que as pessoas realmente estão interessadas em neurociência e os mais variados públicos. Eu acho que isso Sim, eu é a fico muito. democratização do conhecimento, é muito bom, Exatamente. né? E quanto assim, quanto mais conhecimento, melhor. Quanto É. mais disseminado for, melhor. Porque as pessoas precisam entender também que muitas vezes nós sofremos desproporcionalmente. Peraí, eu vou pedir para você olhar para sua câmera e deixar um recado para as pessoas, porque é exatamente sobre isso, assim. Levar uma palavra de inspiração, algo que elas precisem compreender, ou algo que você, como, né, um neurocientista, possa passar para elas de inspirador mesmo. Então, a Ok. sua câmera está ali, pode falar para as Então, pessoas. pessoal, a grande vantagem dessa democratização das neurociências nesse contexto de saúde mental é exatamente essa. Hoje não há mais a necessidade de ficar em dúvida, ou de ficar presumindo, ou de ficar catastrofizando e elevando o nível de complexidade de algo, porque hoje nós temos como responder certas coisas. Então, a grande contribuição das neurociências para a saúde mental é exatamente isso, é entender o que é normal, porém talvez indesejável, o que é patológico e requer uma intervenção, o que é simplesmente uma alteração que requer um treinamento. Então, a grande mágica dessa história é que não há mais por que ficar apavorados. Então, na dúvida, conhecimento nunca machuca, conhecimento não é ruim. Caso nós compreendamos esse conhecimento e saibamos o que fazer com eles. É saber usar. Conhecimento é tanto uma arma quanto uma ferramenta. Pois é. Depende na mão de quem está. Ó, conhecimento é tanto uma arma quanto uma ferramenta. Exato. Depende na mão de quem está. É Exatamente. isso aí. Sam, super obrigada pela tua visita. Prazer imenso. Foi muito gostoso conversar com você. É sempre um prazer aprender, conversar com você. aprender mais, né, sobre as coisas. Boa sorte no seu caminho, muito sucesso. Boa Eu sorte sei que pra você está nós. tendo. Pois é, estamos aí na luta, na vida. E é muito legal. Saúde mental é sempre um tema muito gostoso da gente falar. Eu também acho. É uma área que, felizmente, não apenas está recebendo a atenção que merece, mas está perdendo os estigmas que nunca mereceu. É isso aí. Muito obrigada de novo. Prazer imenso. E é isso aí, terminamos mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua presença até aqui. E lembra, cuida de você. Um beijo.